Abrimos aí um canal chamado A Busca Interior e, por felicidade nossa, muitas pessoas que estão à procura de uma revolução interna já se inscreveram. É um prazer muito grande. Nesse tempo que passou, não muito longo, procurei pesquisar um pouco mais, estudar um pouco mais, ter um pouco mais de conhecimento para sintetizar de forma mais compreensível aquilo que é necessário dizer aos seguidores ou àqueles que se interessam pelo caminho da espiritualidade. E nessa minha busca já vi inúmeros vídeos proferidos por religiosos, cientistas, conferencistas, inclusive cientistas na área de quântica. E o que eu vi é o seguinte, que sempre são lançados títulos para dizer sobre a espiritualidade em comparação com outros assuntos que são importantes, mas na verdade essas lives acabam se atendo ao caminho que eles mesmos escolheram e que de certa forma não tem aqui uma síntese objetiva para passar realmente a mensagem que o Cristo deixou e que não foi entendida. Por quê? Porque a Bíblia, conforme dito anteriormente, muita coisa foi modificada, com certeza tem muita coisa boa, mas é necessário que tenha um conhecimento para entender o recado dado pelo Cristo que não foi entendido. Então eu fiz o seguinte agora, eu vou procurar, de certa forma, sintetizar aquilo que é necessário para o entendimento de todas as pessoas que se interessarem, porque alguns têm uma compreensão mais aguçada, outros, sem estar taxando ninguém disso ou daquilo, têm uma compreensão um pouco menos desenvolvida, e por isso é necessário que a gente indique objetivamente a síntese do caminho crístico. Por isso eu vou reprisar aqui algumas coisas que foi dita pelo Cristo, porque durante as conferências, os nossos estudos, não é conferências, são estudos, eu vou ter que falar novamente sobre isso para estar relembrando as pessoas das coisas que tem que ser memorizadas para que a gente tenha condições de realmente escolher ou trilhar este caminho crístico. Vamos reprisar aqui aquilo que o Cristo, que está informado biblicamente, que foi dito pelo Cristo. Primeiro, depois nós vamos esmiuçar cada um desses itens para que as pessoas entendam corretamente aquilo que é a nossa pretensão. E o Cristo disse: orai, vigiai e limpai-vos por dentro. De 1000 que me procuram me encontram, e de 1000 que me encontram me segue, e de 1000 que me segue apenas um será meu. Qualquer um de vós podereis ser como eu e fazer muito mais do que eu fiz. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Serão salvos apenas 144 mil. Vejam vocês o seguinte, esotericamente ou cabalisticamente é necessário entender o que significa esses 144 mil. Então isso vai ser esclarecido em outras conferências de estudos nossos. O Cristo disse, ou está na Bíblia, a porta de entrada é a porta de saída. Por quê? Porque está claro que, biblicamente, inclusive, dizendo que o Adão, através daquela alegoria da árvore, da maçã e etc., etc., o homem perdeu o paraíso, perdeu a inocência, perdeu tudo, porque não soube usar devidamente a questão da energia sexual. Então ele se degenerou e atualmente, inclusive, está muito mais degenerado ainda. Nós estamos vivendo um período de verdadeira sodomia. Não existe mais controle sobre as questões da sexualidade. Não existe. Infelizmente, as pessoas desinformadas se atiraram de uma forma avassaladora nos prazeres da carne, nos desejos, nas emoções, e isso não contribui em nada para a questão da espiritualidade. O Cristo disse: os eleitos estarão assinalados na testa. O que é estar assinalado na testa? Será que realmente os estudantes das religiões, dos dogmatismos, sabem exatamente o que é estar assinalado na testa? Sinceramente, eu vou tentar passar as minhas ideias para que as pessoas entendam. Vós sois deuses, diz o Cristo.
E também disse ele para Nicodemos, né? Você tem que morrer para nascer. Nicodemos não entendeu nada. Então nós vamos tentar explicar exatamente o que é morrer e o que é nascer. E aí estamos agora diante de uma novela nova, né? Sobre a questão da Gênese, em que mostra lá um paraíso maravilhoso, os dois atletas, os dois personagens, por sinal, de muito boa aparência, porque são pessoas especializadas nessas funções, e mostram a árvore do bem e do mal, do conhecimento, e simbolicamente aquele mesmo paraíso que foi descrito da Bíblia, mas que na verdade é uma alegoria que as pessoas não entenderam, porque a maioria dos seres acreditam realmente que existe um paraíso terreno e que esse paraíso terreno foi colocado uma árvore e que o Adão não poderia, ou o Adão e a Eva não poderiam experimentar daquela árvore do bem, do mal e do conhecimento. Só que, de tudo que eu já vi até hoje, não há nenhuma explicação mais objetiva a respeito dessa suposta alegoria que ninguém entendeu. Então, nós vamos fazer o seguinte, eu vou tentar fazer uma síntese do caminho dentro daquilo que eu aprendi no estudo gnóstico, porque o gnosticismo fez uma síntese do cristianismo primitivo, e nós temos algumas conferências que nos auxiliam no esclarecimento desses caminhos. Para que possamos fazer uma síntese do caminho, nós temos até uma conferência que eu vou me dar a liberdade de ler aqui. Nós temos que passar primeiramente por 4 caminhos. Isso é o que ensina o gnosticismo. Nós temos que primeiro entender o que é o caminho do faquir. O faquir é aquele que tem um domínio pleno do corpo, porque desenvolve plenamente a vontade, e aí ele muda o seu comportamento, ele muda toda a sua disciplina. E ele começa então a mudar as suas atitudes e adquirir novos hábitos que vão ajudá-lo na transformação necessária daquilo que nós precisamos. Temos também o caminho do monge, que é brilhante, que é um espetáculo, e que o caminho do monge, ele procura desenvolver as emoções superiores, e principalmente mudando a forma de sentir. Mas mudando a forma de sentir, ele vai objetivamente alcançar as grandes verdades. O endereço é a mesma transformação interior. E também o monge sabe utilizar-se da mística. Temos ainda o caminho do yogi. O yogi procura dominar a mente, ele domina os sentidos internos através da mente, ele aprofunda muito mais com capacidade na meditação mais profunda e torna-se um investigador consciente nos mundos superiores. Então vejam os ouvintes o seguinte: nós precisamos passar por todos esses caminhos para que façamos aí uma síntese, para encontrar o verdadeiro caminho que vai fazer com que possamos acertar essa revolução interior espiritual, para que possamos nos autorrealizar intimamente e para que possamos realmente fazer aquilo que o Cristo determinou que seja feito, né? Já falamos aí sobre o caminho do faquir, do monge. Temos agora o yogi. O yogi, já falamos, é o que domina a mente e a concentração. Agora, finalmente, segundo o gnosticismo, existe um caminho que se chama o caminho do homem equilibrado. Depois que ele passa por esses outros caminhos, que ele tem a compreensão aprofundada desses ensinamentos, ele vai estar em tudo sem tornar-se vítima de nada. Ele vai viver a cena do matrimônio perfeito. Posteriormente, nós vamos falar exatamente sobre essa questão do que é o matrimônio perfeito, porque a maioria das pessoas, equivocadamente levada apenas pelos prazeres do desejo, da carne, do materialismo, acha que o matrimônio perfeito é quando você tem conforto, você ama esse amor do apego, não é o verdadeiro amor do sentimento, da alma, e aí os seres humanos acabam engendrando ou partindo para um caminho que não é o caminho da autorrealização íntima, do despertar da consciência. Então, quando você está no caminho do homem equilibrado, você vai desenvolver a arte de saber viver conscientemente. Agora,
voltamos aqui ao que o Cristo disse para Nicodemos, né? Quando ele perguntou o que devo fazer para ser salvo, e o Cristo falou, você tem que morrer para nascer. Só que Nicodemos não entendeu nada, e nós vamos ter que esclarecer também, de uma forma mais sintética, essa questão do Nicodemos, o que é morrer, o que é nascer, porque o Nicodemos entendeu que seria a morte física, mas não é a morte física. É a morte interior, é a morte da mente, é a limpeza da mente, é o limpai-vos por dentro, que também ninguém entendeu. Então, o nascer é o nascer que vai ser esclarecido na questão da sexualidade, é o nascer alquímico, onde se trabalha com uma força monstruosa, maravilhosa, que vai voltar àquela mesma questão da árvore do bem e do mal que o Adão e a Eva, supostamente existentes, que não existiram na verdade, usaram indevidamente, não entenderam, não compreenderam. Então o gnosticismo, através de várias obras do mestre Samael, que revolucionou toda essa questão, ele trouxe esses ensinamentos necessários que especificamente numa outra palestra nós vamos tentar esmiuçar essa situação para que todos entendam. E neste caminho também existe aquilo que é feito pelos espíritas, que é o sacrifício pela humanidade. Agora, não é o sacrifício pela humanidade física, dando esmola, dando moeda. Isso aí é o mínimo do mínimo. O maior sacrifício que se faz pela humanidade, a maior ajuda que se faz pela humanidade é o esclarecimento, para que a pessoa entenda exatamente tudo aquilo que é necessário para desenvolver na espiritualidade. E depois existem algumas práticas de concentração, de meditação, de desdobramento astral, que nós teremos a oportunidade de passar especificamente, conforme foi nos ensinado por grandes mestres, não só pelo mestre Samael, porque o monge ensina tudo, né? E também agora, atualmente, parece que a doutrina espírita também começou a falar sobre a questão do desdobramento astral, da meditação profunda, porém nós temos que dar um esclarecimento mais sintético a respeito disso, para que realmente as pessoas, através das práticas, consigam alcançar algum objetivo, tá? Estou aqui pesquisando algumas anotações que fiz, porque eu já tenho mais de 25 anos, eu não consigo memorizar tudo, e eu não quero cometer o descalabro de dizer alguma coisa que não esteja vinculada àquilo que é necessário dizer, tá? Então, eu notei também, dentro do ensinamento espírita, que eu achei muito interessante, é uma mensagem de André Luiz, tá? Porque eu leio de tudo, eu leio espiritismo, eu leio gnosticismo, eu leio obras de Ramatiz e outras mais, que traz, e tudo aquilo que se fala de espiritualidade, eu faço questão de me informar, para depois ter que repassar alguma coisa que seja bom para todos nós que estamos à busca de uma revolução interior. Então, André Luiz diz o seguinte, que é o que eu estou procurando fazer aqui agora, porque nós temos que atingir não só as pessoas muito informadas, mas como também aquelas pessoas mais simples, que também precisam de ajuda, mas que nem sempre têm a capacidade para entender tudo aquilo que se diz dentro dessas mensagens da espiritualidade ou de palestrantes que tentam, de certa forma, dizer tudo isso. Só que eu vou tentar resumir isso para que fique um pouco mais claro, mais objetivo. Então diz André Luiz, temos que cultivar o tato psicológico da verbalística que eu estou aqui agora utilizando, para evitar atitudes e palavras violentas, porém fugindo também da doçura da sistemática que anestesia a mente, sem renová-la, na convicção de que nós precisamos aliar o raciocínio, o sentimento, a compaixão e a lógica, a fim de que o socorro do ensinamento verbalística, do qual eu estou tentando dizer alguma coisa, possa trazer o máximo de rendimento a todas as pessoas, independentemente de credo, independente da capacidade intelectiva. Nós temos que utilizar isso para levar as pessoas de uma forma mais objetiva, mais clara, para que nós possamos aproveitar ao máximo essa questão da verbalização. Então, agora vamos fazer o seguinte, para que não fique muito longo,
nós vamos agora encerrar esse pequeno esclarecimento para que possamos estudar juntos. Fico muito satisfeito quando as pessoas estão acompanhando. Peço desculpa por ter demorado tanto e prometo que nós vamos discorrer sobre outros assuntos que julgo importantes para que realmente haja esse aproveitamento do despertar da consciência, da busca interior, da paz interior, da realização íntima do ser. Por enquanto, encerrando aqui as minhas palavras, agradeço muito àqueles que estão se inscrevendo, àqueles que estão participando e àqueles que realmente estão à busca dessa informação da espiritualidade crística. Isso nos traz muita satisfação. Obrigado a todos e logo, logo estaremos gravando aqui mais alguma coisa para continuar os nossos estudos. Um abraço